Fala aí, meus boleiros, tudo bem com vocês? Mário, em volta com mais um futebol. Futebol a gente traz mais um scout. Hoje vamos trazer as últimas transferências confirmadas do mercado da bola dessa janela do meio do ano, tanto brasileiros, tanto estrangeiros e dos últimos técnicos. Beleza, galera? Então vamos lá, antes de a gente começar, explode o dedo no gostei, se inscreve no canal, aperte o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Então vamos nessa! Vamos começar pelos técnicos. O Bahia contratou recentemente o técnico Enderson Moreira, que estava sem clube desde que deixou o Botafogo. Enderson Moreira substitui Guto Ferreira. O Juventude contratou recentemente o técnico Humberto Louser, que estava sem clube desde que foi demitido do Atlético Goianiense, ele que chegou para substituir Eduardo Batista. Novo Horizontino contratou o técnico Rafael Guanais, que foi contratado para substituir Alan Aal, o treinador que era auxiliar técnico do Cruzeiro, deixou a Raposa para assumir o Novo Horizontino. O Vila Nova contratou recentemente o técnico Alan Aal, que estava sem clube desde que foi demitido do Novo Horizontino. Ele chega para substituir Dado Cavalcante. O técnico Christophe Galtier foi contratado recentemente pelo PSG, ele que deixou o Nice e vem substituir Maurício Pochettino no clube. O Guarani contratou recentemente tanto o diretor de futebol Rodrigo Pastana, que deixou a equipe do Vitória para assumir a diretoria do Guarani. Vamos agora abrir os jogadores no futebol brasileiro. O Atlético Mineiro contratou recentemente o atacante Allan Kardec, que estava sem clube desde que deixou o Shenzhen da China, agora acerta com o Atlético Mineiro. O Fluminense contratou o atacante Alan, que retornou ao clube após 7 anos, ele que estava sem clube desde que deixou o Guangzhou Evergrande para substituir o atacante Fred. O Flamengo contratou também o atacante Everton Cebolinha, que foi comprado por 14 milhões de euros junto à equipe do Benfica. Botafogo contratou o lateral direito brasileiro Marçal, que estava sem clube desde que deixou o Wolverhampton em fim de contrato. O Atlético Mineiro também contratou o zagueiro Gemerson, que estava sem clube desde que deixou o Metz da França, assim como a meia Pedrinho, que vem por empréstimo até o final de 2023, junto com o Shakhtar Donetsk. Corinthians anunciou a contratação do atacante Yuri Alberto, que veio por empréstimo até o final de 2022, junto à equipe do Zenit. Fortaleza, que anunciou a contratação do atacante Thiago Galhardo, que vem por empréstimo até o final de 2022, junto ao Internacional. Do atacante Lucas Sacha, que vem livre no mercado desde que deixou o Aris Salonic da Grécia, e do meia venezuelano Romulo Otero, que vem comprado junto à equipe do Cruz Azul do México. Chapecoense, que anunciou a contratação do lateral direito Mailton, com passagens pelo Atlético Mineiro e Palmeiras, vem por empréstimo até o final da Série B, junto ao Metalist da Ucrânia. Cruzeiro, que anunciou a contratação do meia Fernando Henrique, que vem por empréstimo até o final da Série B, junto à equipe do Grêmio. Ceará, que anunciou a contratação do meia Diego Rigonato, que estava sem clube desde que deixou a equipe do Toluca do México, reforça o Vozão. Cuiabá, que anunciou no início da janela a contratação do meia Gabriel Pirani por empréstimo até o final de 2022, junto à equipe do Santos. O Avaí, que anunciou a contratação do zagueiro Rafa Vaz, que estava sem clube desde que deixou o Al-Khor da Arábia Saudita. Ceará também contratou o atacante colombiano John Vasquez, que vem por empréstimo até o final de 2022, junto ao Deportivo Cali. O Atlético Paranaense, que comprou os direitos do volante Hugo Moura junto ao Flamengo por 6,6 milhões de reais. O Atlético Mineiro, que também anunciou a contratação do atacante argentino Cristian Pavón, que estava sem clube desde que deixou o Boca Juniors. O Atlético Goianiense, que anunciou a contratação do atacante Ricardinho, que vem por empréstimo até o final de 2022, junto à equipe do Grêmio. O Grêmio, que anunciou a contratação do atacante Guilherme, que volta ao clube, ele que estava sem clube desde que deixou o Al Rafra da Arábia Saudita. Para finalizar aqui no Brasil, Londrina contratou o atacante Paulinho Mocelin, que rescinde o contrato com o Juventude. Vamos para as vendas do futebol brasileiro para fora.
O São Paulo vendeu o atacante Marquinhos à equipe do Arsenal por 3,5 milhões de euros. São Paulo também negociou o goleiro Thiago Volpe com a equipe do Toluca do México por 7,5 milhões de reais. O Internacional vendeu o volante Rodrigo Dourado à equipe do Atlético São Luís. Ele, que foi contratado por 7 milhões de reais, junto ao Internacional. Rapidinho, eu esqueci de falar de dois que retornaram ao futebol brasileiro. O Grêmio anunciou as contratações do volante Lucas Leiva, que estava sem clube desde que deixou a equipe da Lazio, e o Atlético Paranaense anunciou a contratação do volante Fernandinho, que estava sem clube desde que deixou o Manchester City. O Fluminense vendeu o atacante Luiz Henrique à equipe do Real Betis por 6 milhões de euros. Corinthians anunciou os empréstimos do meia Gustavo Mantuan e do goleiro Ivan, que vão emprestados à equipe do Zenit até o meio de 2023, na troca por Yuri Alberto. Corinthians também liberou o atacante Rodrigo Varanda e o goleiro Guilherme Castellani à equipe do Akhritas Clorakas da Grécia. Os dois jogadores rescindiram o contrato com o Corinthians e agora vão para o futebol grego. Rodrigo Varanda, que estava emprestado à Chapecoense, deixa o clube de Chapecó. O meio-atacante Andrés Pereira, que retornou de empréstimo à equipe do Manchester United após empréstimo ao Flamengo, foi vendido à equipe do Fulham por 10 milhões de euros pelo Manchester United. Fortaleza acertou o empréstimo do atacante Renato Kaiser à equipe do Daejeon Citizen da Coreia do Sul. O jogador deixa o clube, era especulado em alguns times brasileiros e agora vai para o futebol coreano. O Vélez Sarsfield da Argentina anunciou a contratação do zagueiro uruguaio Diego Godin, que estava sem clube desde que deixou o Atlético Mineiro. A Universidade Católica anunciou a contratação do lateral direito chileno Maurício Isla, que estava sem clube desde que deixou a equipe do Flamengo. Vamos lá para a Europa, agora sem muita ordem. A equipe do Sassuolo anunciou a contratação do atacante uruguaio Agustín Álvares por 12 milhões de euros junto à equipe do Peñarol. Benfica anunciou a contratação do atacante Alexander Pá, que foi comprado por 8 milhões de euros junto ao Slavia Praga. O Lyon anunciou os retornos do atacante francês Alexandre Lacazette, que em fim de contrato junto à equipe do Arsenal, e do volante francês Tolisso, que estava sem clube desde que deixou o Bayern de Munique. Real Madrid anunciou a contratação do volante francês Tchouaméni, que vem por 80 milhões de euros junto à equipe do Mônaco. O Aston Villa anunciou a contratação do volante francês Camara, que foi contratado por empréstimo até o final de 2022, junto à equipe do Olympique Marseille. O Fenerbahçe anunciou a contratação do atacante português Bruma, que foi alvo do Botafogo e vem por empréstimo de uma temporada junto ao PSV. O Los Angeles FC dos Estados Unidos anunciou as contratações do zagueiro italiano Chiellini, que estava sem clube desde que deixou a Juventus, e do atacante galês Gareth Bale, que estava sem clube desde que deixou o Real Madrid. O Liverpool anunciou a contratação do atacante uruguaio Darwin Núñez, que vem comprado por 75 milhões de euros junto à equipe do Benfica. O Benfica anunciou a contratação do atacante brasileiro David Neres, que foi comprado por 15 milhões de euros junto ao Shakhtar Donetsk. O Aston Villa anunciou a contratação do zagueiro brasileiro Diego Carlos, comprado por 31 milhões de euros junto à equipe do Sevilha. O Liverpool anunciou a contratação do atacante português Fábio Carvalho, comprado por 6 milhões de euros junto à equipe do Fulham. O Arsenal anunciou a contratação do meia português Fábio Vieira, que vem comprado por 35 milhões de euros junto à equipe do Porto. O Frankfurt anunciou a contratação do meia alemão Mario Götze, comprado por 4 milhões de euros junto à equipe do PSV. O Tottenham anunciou a contratação do meia croata Ivan Perisic, que estava sem clube desde que deixou a Inter de Milão. O Fenerbahçe anunciou a contratação do meio-atacante Lincoln, revelado pelo Grêmio, foi comprado por 3 milhões de euros junto à equipe do Santa Clara de Portugal. Frankfurt anunciou a contratação do atacante argentino Lucas Alario,
por 6 milhões de euros junto à equipe do Bayer Leverkusen. O Borussia Dortmund anunciou a contratação do goleiro Lotka, que estava sem clube desde que deixou o Hertha Berlim. A Lazio anunciou a contratação do meio atacante Marco Antônio, que vem comprado por 8 milhões de euros junto à equipe do Shakhtar Donetsk. Bayern de Munique anunciou a contratação do lateral direito Masaki, que foi contratado, o jogador que estava sem clube desde que deixou a equipe do Ajax. A Roma anunciou a contratação do volante Matic, que estava sem clube desde que deixou o Manchester United. O PSG anunciou a compra do lateral esquerdo português Nuno Mendes, comprado por 38 milhões de euros. O lateral, que já estava emprestado ao clube, agora foi comprado em definitivo. Barcelona anunciou as contratações do atacante Pablo Torre, que foi comprado por 5 milhões de euros, junto à equipe do Racing, e do meia marfinense Franck Kessié, contratado junto a jogador que estava sem clube desde que deixou o Milan. O Real Madrid anunciou a contratação do zagueiro alemão Rüdiger, que estava sem clube desde que deixou a equipe do Chelsea. O Bayern de Munique anunciou a contratação do atacante Sadio Mané, que foi comprado por 32 milhões de euros junto ao Liverpool. O Manchester City contratou o atacante norueguês Haaland por 60 milhões de euros junto ao Borussia Dortmund. PSV anunciou a contratação do meia holandês Xavi Simons, que estava sem clube desde que deixou o PSG. Além de Andreas Pereira, o Fulham anunciou a contratação do meia português João Palhinha, que foi comprado por 20 milhões de euros junto ao Sporting. O Tottenham anunciou a contratação do atacante brasileiro Richarlison, que foi comprado por 50 milhões de euros junto ao Everton. O PSV anunciou a contratação do atacante Savinho, que foi comprado pelo Grupo City e emprestado ao clube por 6,5 milhões de euros, junto à equipe do Atlético Mineiro. A Inter de Milão anunciou a contratação do atacante belga Romelu Lukaku, que foi contratado por empréstimo de uma temporada junto à equipe do Chelsea. A Inter de Milão também contratou o atacante Mkhitaryan, que está sem clube desde que deixou a Roma, o goleiro Onana, que está sem clube desde que deixou o Ajax, e finalizando o pacotão de reforços, o meia argentino Aslani, que foi comprado junto ao Empoli por 12 milhões de euros. O West Ham anunciou a compra do goleiro francês Areola por 5 milhões de euros junto à equipe do PSG. O Atlético de Madrid anunciou a renovação de contrato de empréstimo do atacante francês Antoine Griezmann por empréstimo de uma temporada junto à equipe do Barcelona. O Olympiacos da Grécia anunciou a contratação do lateral direito Versálico, que estava sem clube desde que deixou o Atlético de Madrid. O PSV anunciou a contratação do atacante holandês Luc de Jong, que estava sem clube desde que deixou a equipe do Sevilha. O Mônaco anunciou a contratação do atacante japonês Minamino, que foi comprado junto à equipe do Liverpool por 15 milhões de euros. O Olympique de Marseille anunciou a compra do volante francês Guendouzi por 11 milhões de euros junto à equipe do Arsenal. O Nantes da França anunciou a contratação do meia francês Sissoko, que estava sem clube desde que deixou o Watford. PSG anunciou a contratação do meio atacante português Vitinha, comprado por 40 milhões de euros junto à equipe do Porto. O Milan anunciou a compra do lateral direito italiano Florenzi por 3 milhões de euros junto à equipe da Roma. A Roma anunciou a contratação do goleiro belga Svilar, que estava sem clube desde que deixou o Benfica. O Nottingham Forest anunciou a contratação do goleiro inglês Henderson, que foi contratado por empréstimo de uma temporada junto ao Manchester United. O Manchester City anunciou a contratação do meia inglês Kevin Phillips, comprado por 49 milhões de euros junto à equipe do Leeds United. O Arsenal anunciou a contratação do atacante brasileiro Gabriel Jesus, contratado por 45 milhões de euros junto à equipe do Manchester City.
O Real Betis anunciou a contratação do zagueiro brasileiro Luiz Felipe, que estava sem clube desde que deixou o Lazio. O Manchester United anunciou a contratação do meia dinamarquês Christian Eriksen, que estava sem clube desde que deixou o Brentford. O Milan anunciou a contratação do atacante belga Origi, que estava sem clube desde que deixou o Liverpool. Borussia Dortmund anunciou a contratação do atacante alemão Haller, que foi contratado por 33 milhões de euros junto à equipe do Ajax. Duas notícias de técnico que eu tinha esquecido antes de começar as notícias. Vamos lá. Igor Tudor é o novo técnico do Olympique Marseille. O treinador deixou o Hellas Verona para substituir o Jorge Sampaoli. No clube é também o ex-treinador do Cruzeiro, Belletti, foi confirmado como novo técnico do Sub-20 do São Paulo a partir de 2023 e atualmente ocupará a função de auxiliar técnico. Então, pessoal, esses foram os 100 nomes da janela de transferências que começou bombando. Espero que vocês tenham gostado. Sempre que fechar 100 nomes, eu vou atualizar essa lista. Explode dando gostei, se inscreve no canal, aperte o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um abraço, valeu, falou e fui!